Obviamente que há aqui todo o uso das lâminas nesse sentido. Eu vou pedir para que o mestre Rodrigo, né, pegue as suas facas também, para que nós possamos aqui fazer uma demonstração juntando as duas facas. Por exemplo, aqui, num ataque que ele irá fazer, por exemplo, observe que eu posso trabalhar perfeitamente a lâmina da faca, né, neutralizando outro ataque que venha para cá. E com isso, eu tenho condições de usar agora a parte do fio que não tem corte necessariamente, para que assim eu possa usar efetivamente a parte da lâmina que corta, né? E isso aqui é muito importante. Como que eu posso, nesse sentido, quando ele vem venha a atacar, e eu posso usar inclusive o que? O movimento, observe aqui, o movimento de proteção para o corte do adversário, utilizando agora o garfo. Mas não o garfo no sentido de quando ele atacou, né? Eu posso neutralizar utilizando assim. Assim também é possível. E observe que aqui o grande perigo está na outra lâmina, que eu posso agora, neutralizar a partir da alavanca que eu crio entre uma faca e outra. Essa parte é muito interessante, porque agora a gente tem a demonstração de duas facas contra duas facas. E parece, né, quando o grão-mestre Léo está fazendo, né, parece até simples, mas você vê, os dois têm potencial pleno. São 4 facas com potencial pleno nessa situação. Como é que você lida com isso? Na demonstração, o mestre Giarola, ele fez o quê? O mesmo movimento sempre. E o grão-mestre Yamamura conseguiu mostrar várias abordagens de um mesmo movimento. E cada escolha que é feita tem consequências. Desde a lógica de que ele consegue sair da frente e ir para a lateral, evitando a outra faca, porque o tempo todo tem a outra faca possível, até a opção onde ele ficou de frente e a outra faca estava viva e ele usou o garfo, né? Das duas facas. Então é muito interessante ver a quantidade de possibilidades que são indicadas usando apenas 3 demonstrações que o grão-mestre Yamamura fez agora. Exato, né? Esse ponto é bem interessante, né? Porque a gente vê a demonstração ali, é claro, né, que o mestre Giarola está a favor, né, da demonstração, mas é impressionante a maestria do nosso Sifu, né, do grão-mestre Léo, sobre a condução desses elementos, né? Porque, é claro, né, nós não estamos aqui colocando num contexto de desespero, alguém está indo para cima de você com uma faca e você vai usar uma faca também. A gente novamente, é importante sempre fazer isso, porque a gente coloca esse material na internet, né? Então é sempre importante fazer esse disclaimer, né, que, né, nós não estamos falando de defesa pessoal aqui, tá? E não é um estudo de defesa pessoal que o grão-mestre Léo está demonstrando, tá? Então vamos sempre tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a pessoa associa, né, faca, defesa de faca, uso de faca para se defender, né? Isso tudo são elementos de muita exploração e que você tem que ter muito cuidado. Não é um vídeo do YouTube, né, de 10 minutos que vai te educar sobre isso, né? Então, sempre tomar muito cuidado com isso. Não tem ali um contexto de demonstração. O contexto que está sendo o contexto de demonstração de defesa pessoal, o contexto que está sendo demonstrado ali é de estudo de uma arte marcial, né, no qual está sendo explorado o potencial das movimentações possíveis de um elemento chamado Pachantou, né, no qual o grão-mestre Léo está demonstrando todas essas possibilidades, e isso que o mestre Felipe comentou é essencial. Você vê, uma escolha feita gera uma sequência de outras possibilidades, né? Ou dentro da lógica da faca, né, a gente diria que, né, um movimento feito gera outras 8 possibilidades, né? Então, como que você, né, gera um movimento e gera uma sequência de outras possibilidades, para que você possa, então, lidar com elas, né? E é interessante ver esse ponto que o mestre comentou de parece fácil, né, quando o grão-mestre Léo está demonstrando, porque ele consegue fazer um uso adequado do Pachantou para poder se colocar numa posição de vantagem onde o mestre Rodrigo não consegue ser favorecido, que é o objetivo desse estudo, né? O objetivo desse estudo, você imagina, 2 pessoas, 4 facas brincando uma com a outra ali,
né? Qual que é a chance de todo mundo sair retalhado? É bem grande, né? Ninguém vai sair inteiro dessa brincadeira. Então, qual que é o estudo que está sendo proposto aqui? O quanto que você consegue se movimentar e se esconder atrás da faca e fazer um uso em que o outro não consegue te atingir. Essa é a proposição, né? E é claro que isso é um ambiente específico de estudo. Porque, né, se você pensar em luta, né, essas coisas que a gente comenta, né, um combate de duas pessoas com faca, o ideal é que você não entre nesse combate, né? Já te adianto que o ideal é que você não entre, porque ou então você entre com a disposição de se machucar, porque dificilmente você entra num combate de faca onde você não se machuca, né? Algum corte você sofre, né? Então essa possibilidade de defesa de faca, etc., são coisas que eu sempre tomo muito cuidado na hora de falar sobre isso, especialmente com os meus alunos. Eu não vendo essas ilusões e sempre tomo muito cuidado com isso, né? Nós temos irmãos que são profissionais, né, da área de segurança, etc., e o pessoal sabe o quanto isso é sério, né, esse tipo de abordagem, né? Então é uma coisa para se tomar cuidado. Então, voltando aqui, o trabalho aqui é em cima de um contexto de estudo, né, e realmente você vê como que o grão-mestre Léo faz o uso de uma série de possibilidades em cima de um único movimento que o mestre Jarolla faz, e ele gera uma série de contextos, de novo sendo coerente com o que ele está demonstrando desde o início, o uso das partes da faca. Exatamente. O que você colocou, acho fundamental para ter essa clareza, porque tem muita fantasia quando se fala de uso de faca. E o que é interessante em termos sistêmicos, como o sistema de Kung Fu, é exatamente pensar isso, né? Esse ambiente tão complexo, onde as possibilidades né, o potencial é tão amplo, e como você colocou, é difícil pensar em um embate entre facas que os dois não saiam machucados. Então o potencial é tão complexo e o sistema exigindo que você desenvolva a capacidade de antecipar em alto nível cada desdobramento, do que a gente pode chamar de tempo real, né? Porque a faca não permite tempo de atraso. Então você não pode fazer um movimento e ficar esperando. Se você estiver aberto, o outro vai entrar. Você tem que conseguir fazer o movimento de uma forma que não tenha potencial de entrar. Isso com as duas mãos, simultaneamente. Então é muito interessante esse processo e como isso se torna poderoso num sistema de Kung Fu que, quando a gente fala de sentido amplo, se propõe a educar a sua capacidade de você, a qualquer momento no seu dia a dia, você entender como suas decisões se conectam para frente. E como você toma decisões cada vez mais inteligentes que vão potencializando o que você está buscando. Porque o mais comum, nós tomarmos decisões que vão bloqueando o que a gente está buscando. Interessante, tem né? a conexão, né? Exato, você não conecta, né, com o próximo movimento, né? Acho que essa sua fala foi muito feliz agora, Mestre Felipe, porque o Pachantou, ele vai comentar exatamente sobre isso, né? Como você faz boas escolhas que te conduzem para um salvaguardo, né? Quer dizer, para uma posição de vantagem e de continuidade, né? Ou seja, você sai vivo da coisa, né? O interesse é esse, você continua vivo. E é muito comum que na vida, né, você faça constantemente escolhas que te conduzem para tragédias, né? E que você está sempre tendo que reparar uma escolha mal feita no momento anterior. Isso é extremamente comum. Eu acho que das pessoas que nos assistem aqui, todo mundo tem uma história sobre isso, e essas histórias são mais comuns do que a história em que todas as suas escolhas foram conduzindo para um resultado que você desejava. Na maioria das vezes, nossos resultados são ou muito atropelados, ou são forçados, né? Ou são né? Você não sabe dizer como que chegou naquele resultado. Então, muitas vezes você usufrui da benesse de uma sorte, né? Alguma coisa nesse sentido. Você navega muito pouco no entendimento de como as suas escolhas se desdobram em escolhas melhores, né? E o Pachantou é um domínio exatamente para você refinar isso, porque do contrário você realmente se machuca, né? No sentido figurado aqui, claro, inclusive no sentido estrito mesmo, quer dizer, você pode muito bem se cortar, né, com a sua própria faca, inclusive numa situação, né, em que você está usando duas facas e a outra pessoa está usando qualquer elemento ali para poder trabalhar com você. Se você se desesperar no contato, o mais comum é que você realmente se machuque, né? Porque você tenta se livrar de alguma coisa e você esquece que você está com outra faca na mão. Ou é muito comum, por exemplo, você ver a pessoa às vezes conversando com você durante
um momento de estudo do Pachantou e ela gesticulando com a faca na mão, né? Então são coisas extremamente perigosas, é que nem a pessoa quando está almoçando, você, às vezes você vai numa churrascaria, não sei como é que é no Rio, com certeza tem churrascaria assim também, aqui no Sul tem muito, né? Que o pessoal dá uma faca para você desse tamanho assim, para você cortar a carne, né? E aí é engraçado porque você vê o pessoal conversando, mexendo aquela faca para cá e aquilo dá uma agonia, né? Você olha assim, pô, gente, tem um perigo potencial ali, a pessoa mexendo com aquela faca, né? E assim, uma faca, normalmente é porque a pessoa não está atribuindo aquele elemento ali uma letalidade que existe, está posta no elemento, mas a pessoa não está se conectando com essa possível letalidade porque ela está simplesmente considerando que é algo para ela cortar ali a carne que ela está almoçando, ou jantando, etc. Mas é algo perigoso. Então, muitas vezes eu que sou, né, um apaixonado aí do Pachantou, eu fico vendo aquilo, fico agoniado, fazer uma vez, baixa a faca, por favor, para a gente continuar conversando, né, porque realmente aquilo é assustador. Então, é um ponto interessante de se pensar como você está com dois elementos, né, na mão, essas duas facas, com um potencial grande de letalidade, tanto para o outro quanto para você mesmo, e como você conduz a sua relação com o outro de maneira que você saia resguardado nessa relação, né? E que você, inclusive, dê para o outro a chance dele desistir, né? Porque a ideia é que é um trabalho de desenvolvimento humano. Então, a ideia não é que você fique matando o outro toda hora, mas que o outro possa perceber a situação de perigo e ele fala, pô, aqui eu vou sair, né? Como aquela ideia de dois samurais que não sacam a espada, por exemplo, ou não se movimentam, porque não percebe nenhuma entrada, então desiste do combate, né? Fala assim, esse adversário eu não consigo me mover, e aí só desiste, né? Percebe a humanidade na relação com o outro.